E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro Sedução ao Amanhecer, da Lisa Kleypas. Então, se você gosta de romance de época, se você quer conhecer um pouquinho sobre a história deste livro, fica aqui comigo, vem comigo e sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, pessoal, vamos começar com algumas informações sobre o livro. O livro, como eu disse, é da Lisa Kleypas. Ele é o segundo livro da série Os Hathways e ele foi publicado aqui pela editora Arqueiro. Ele tem cerca de 256 páginas e ele foi publicado no ano de 2013. Ele é um romance de época, como eu disse para vocês, e eu classifiquei ele com 5 estrelas. Vamos a um breve resumo sobre a história. Esse livro, seguindo todos os romances de época, principalmente esses que são séries sobre famílias ou sobre amigos, ele sempre tem um casal principal, né? E o casal principal desse livro é o Merripen e a Win. A Win, ela é uma Hathaway, ela vive junto com os irmãos nessa casa. Eles perderam já os pais, então só os irmãos vivem juntos agora. A irmã mais velha dela foi a protagonista do primeiro livro. Ela está casada e ela e o marido agora cuidam de toda a família, né, na propriedade dos Hatways. Ela casou com um cigano, Ken, que é muito rico, né, e ele conseguiu dar um up no status da família, né, melhorar a situação financeira deles através do seu próprio dinheiro. E o que, que acontece? Os Hatways, eles cresceram, eles foram criados juntos com um outro cigano, que é o Merripen. Quando ele era adolescente, ele foi abandonado pela própria tribo dele, né, pela própria família dele, numa situação assim muito misteriosa, né? Ele foi abandonado muito ferido no meio da estrada, todo mundo pensou que ele tivesse morrido, né? Só que o pai da Win, né, o senhor Hathaway, o pai da família, né, ele achou o Merripen, ele resgatou o Merripen, levou ele para casa dele, começou a tratar dele, cuidar dele. E o Merripen, ele ficou muito agradecido a essa família. Então ele sempre foi, ele cresceu ali entre eles e ele meio que se tornou um protetor de todo mundo ali, né? Ele, principalmente depois que eles perderam os pais, ele meio que assumiu a responsabilidade de cuidar de todo mundo. Só que, obviamente, ele não tinha recursos financeiros para isso, mas o que ele podia fazer, aquela figura masculina, apesar de elas terem um irmão, ele era como se fosse um outro membro da família, né? Ele sempre teve ele sempre gostou da Win, a Win sempre gostou dele, eles sempre tiveram uma relação diferente dos outros irmãos com o Merripen. Eles dois sempre tiveram alguma coisa ali que todo mundo apostava que eles iriam ficar juntos e toda a família era a favor disso. Apesar dos preconceitos com o fato, né? A gente está lá em 1800 e bolinha. Deixa eu confirmar aqui para vocês. O livro começa em 1848. Então imaginem o preconceito que é uma moça, né, que tem um status social, né, que é de uma família de nobres, tem um relacionamento com um cigano. Não era algo bem visto naquela época. Só que os Hathaway sempre foram uma família diferente. Eles nunca se importaram com o que as pessoas pensavam. Eles tinham o jeito deles e eles seguiam a vida deles sem pensar muito nas consequências das suas atitudes, né? Principalmente relacionadas aos preconceitos alheios. Eles não estavam nem aí para isso. Então a família sempre foi muito a favor do relacionamento da Win com o Merripen, só que o Merripen ele sempre foi assim. Por conta da criação dele, do que ele viveu no passado, ele nunca se sentiu merecedor da Win. E ele chega ali numa situação muito ferido. Até o primeiro encontro entre eles, ele chega assim como se fosse um bicho do mato. Ele não tratava ninguém bem, ele era muito violento e ele, por estar ferido, ele não podia fazer muita coisa. E a Unha, ela meio que domestica ele, né? Porque quando ela aparece, ele trata ela de cara como uma pessoa diferente. Então, não é o mesmo tratamento que ele dava para os outros. Ele tinha um carinho muito maior pela Win. Então, é muito diferente a relação deles. Por isso que a família sempre apostou no relacionamento. Só que o Merripen, ele nunca investiu nisso, né? O que acontece? A Win, ela cresce e durante uma fase da vida dela, ela pega escarlatina.
que foi uma doença que arrasou com matou muitas pessoas ali na vila onde eles moravam. E ela sobreviveu, porém ela teve a saúde dela muito debilitada. Depois disso, ela teve um problema os pulmões dela nunca mais foram o mesmo, a saúde dela nunca mais foi a mesma. E ela se tornou muito frágil, então o cuidado do Merripen com ela redobrou. Imagina, ele já era super protetor. Depois dessa, ele triplicou os cuidados dele com ela, né? Ficou ainda mais protetor com essa menina. E pra ele, ela tava assim num nível intocável. Ela tava assim, ele não era merecedor dela, ele tava quase que idolatrando essa mulher. E ele nunca poderia alcançá-la, né? É um cara meio complicado esse Merrick, meio complicado. Até que ela decide, já mais velha, né? Ela decide que ela precisa investir num tratamento porque ela quer ter uma vida normal. E ela vai junto com o irmão dela para a França. E se tratar de uma clínica lá na França. E eles passam alguns anos por lá. E é aquela coisa, né? Eles ficam distantes e é difícil. E os anos passam e a unha ela volta muito diferente. O tratamento surtiu efeito, apesar de ela ter a consciência de que a saúde dela nunca mais seria a mesma, ela melhora muito. Ela se trata e ela se cuida e ela melhora de verdade, né? O tanto que ela volta irreconhecível praticamente para toda a família. Já não é mais aquela mocinha super frágil que necessitava de extremos cuidados. Não, ela já estava diferente. E o que acontece? Tem um porém, ela volta da França com um pretendente, que é justamente o médico que cuidou dela na clínica. E ele volta disposto a cortejá-la, ele já deixa bem claro quais as intenções, ele quer se casar com o Alwyn. E ele volta, né? Ele fala das intenções dele. E isso meio que acende uma luz ali amarela. Atenção, Merripen, você vai perder essa mulher. E nesse livro a gente vai ver como é que ele vai reagir a essa situação toda. E se ele vai tomar uma atitude com essa mulher ou não. Ou se ele vai deixar a oportunidade passar. Bom, e basicamente esse é um resumo do livro que vocês vão encontrar no livro. Eu gostei muito dele, gente. Eu achei ele assim. De um amor, ele é muito bonito. O Merrick inicialmente, com um jeito meio brusco dele, assim, muito fechado e não querendo admitir os sentimentos e ao não tomar uma atitude com a Win, irrita a gente. Mas ao mesmo tempo a gente vai entendendo um pouco mais do passado dele, a gente vai entendendo os motivos para ele ser assim. Ele tem lá as suas questões que precisam ser cuidadas, precisam ser revistas, né? E ele vai precisar lidar com isso para poder embarcar talvez num relacionamento com ela ou não. Ele precisa se aceitar quem ele é. E nessa busca por se aceitar, junto com o Ken, lá do primeiro livro, eles vão em busca do passado deles, né? Para entender quem eles são e porque ambos têm uma tatuagem igual, né? Então eles precisam entender de onde eles vêm, a origem deles realmente, né? E é essa busca que vai ajudar também o Merripen a se aceitar e a aceitar também a Win e o amor que ela dedica a ele, porque ela gosta dele de verdade, só que esse cara ele é duro na queda, é difícil, gente. Mas assim, eu achei ele assim, até justificativas eu consegui compreender muito o lado dele. Esse livro é muito bonito. Ele mostra a cultura cigana, o jeito do tratamento dos ciganos, né, com as suas amadas e um lado meio selvagem dele. O Merrick ele é muito mais fechado, ele não é um cara muito mais aberto assim, mas ele quando ele demonstra os sentimentos dele, você sente a sinceridade e é bem intenso. Ele é um cara bem intenso e ele vive esse dilema de não se sentir merecedor dessa mulher, né? E é assim, gente, a construção, o bom também desse livro é que a mocinha, a Unha, ela não aceita menos do que ela merece. Ela poderia simplesmente deixar passar, ele não gosta de mim, então ok, eu vou seguir minha vida e não sei o que, não sei o que lá. Só que não, ela não é bem assim,
Ela fala assim, ok, você não quer ficar comigo, então eu vou seguir minha vida, porque eu quero isso, isso. Ela diz logo de cara, eu quero isso, 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 isso. Você precisa aceitar. Se você não quiser aceitar, ok, eu vou seguir em frente, vou atrás de alguém que me aceite, me ame, a ponto de realizar os meus sonhos, né? Que ela tinha vários sonhos e ela não queria que a doença limitasse esses sonhos. Então ela é uma mulher muito decidida e eu gostei muito da Win também. E eles dois, eles fazem um par, assim, excelente, gente. Só não via a necessidade de ficarem juntos, só o Merpin, né? Que foi duro na queda mesmo. Mas esse é um romance de época, então, como todos os romances de época, ele é muito clichê. Então você já sabe mais ou menos o que esperar nessa história. Ela vai se surpreender? Vai, com certeza, porque a autora ela se utiliza de algumas coisas assim no enredo para enriquecer, para não ficar mais uma história que a gente já sabe e já imagina o final. Ela vai construindo, e o que eu gostei muito também foi da história do Merrick e do Ken, a relação que eles têm e a relação que vai sendo construída em toda a família. O livro também vai nos dando dicas do que virá nas próximas histórias, porque cada livro vai falar sobre os irmãos Reto e das irmãs. Então a gente já vai tendo uma diquinha dos próximos casais. Eu já fiquei bem animada com um determinado casal que eu tô doida pra ler, só que eu sei que é só mais pra frente. Ainda faltam 2 livros para chegar na história deles, mas eu fiquei bem animada e essas dicas é bem bacana, porque não foca só nos personagens principais, a gente vai vendo a evolução de toda a família e de outros personagens também, porque essa série é derivada das Wallflowers, ou como aqui no Brasil veio, né, as 4 estações do amor. Então, ter um vislumbre desses outros personagens, que é a minha série favorita de romance de época, me deixou com o coração ainda mais alegre, muito mais feliz. Eu amo a Lisa, gente. Eu indico muitos livros dela. Ela é de autora de romance de época. Ela é a minha favorita de verdade. E se você nunca leu nenhum romance de época, eu indico muito para vocês. Eu gostei do primeiro livro dessa série, sim. Mas esse daqui é o melhor até o momento. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos livros, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que essa resenha instigue você a ler este livro, a dar uma chance para os romances de época, se você ainda nunca leu nenhum deles, e até dar uma chance para essa série, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, o seu joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, comprar o livro pelo link também, porque você comprando pelo link vai estar ajudando a gente o blog. E também lembrando de você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, tá tudo na descrição desse vídeo. Como também eu vou deixar o link da resenha escrita, então você pode ir lá acessar a resenha desse livro, tá bom? Lembrando para vocês que esse é o livro 8 do Desafio dos 12 Livros para 2020. É o 8º livro e apesar da resenha estar saindo em setembro, eu finalizei ele em agosto, então eu tô aí dentro da ordem do desafio. É isso por hoje, gente. Semana que vem eu tô de volta e eu aguardo vocês. Até lá, tchau, tchau!